Você acredita que é livre, que decide, que tem domínio sobre seus passos, suas vontades, suas palavras. Mas há alguém que nunca precisou levantar a voz para que você obedecesse. Alguém que compreendeu antes de você que o verdadeiro poder não grita. Ele organiza, ele estrutura, ele cala os barulhentos sem precisar confrontá-los. Você chama de admiração, de liderança, de carisma, mas é comando. É domínio disfarçado de influência. Você foi condicionado a ouvir quem fala alto, mas nunca percebeu quem decide sem dizer uma única palavra. Esse vídeo não vai te motivar. Ele vai te mostrar quem realmente governa, enquanto você aplaude a distração. Você sempre obedeceu. Não porque foi forçado, mas porque aprendeu a associar silêncio à segurança. Te ensinaram a respeitar quem fala com firmeza, mas te programaram para seguir quem não fala nada. O comando mais eficaz não vem da voz, vem da aura, da forma como alguém entra em uma sala, do olhar que não precisa pedir, da presença que muda o comportamento dos outros, sem emitir som. Enquanto você fala para ser ouvido, eles agem para ser percebidos. Enquanto você justifica, eles ajustam o ambiente. O verdadeiro domínio acontece quando a estrutura emocional de todos ao redor se alinha à sua presença sem saber por quê. E nesse ponto, você não está mais entre iguais. Você está sob comando. A maioria dos homens acredita que o poder está no grito, na imposição, na força declarada. Mas os verdadeiros príncipes não declaram, eles induzem. A linguagem que controla não se apoia nas palavras, mas nas pausas entre elas. Não se impõe pelo discurso, mas pelo ritmo. A postura é código, o olhar é comando. A presença é ameaça sem gesto. O poder real é coreografado em silêncio. O que precisa se explicar já perdeu metade do controle. O que precisa convencer ainda não aprendeu a ser inevitável. Há quem entre numa sala e peça respeito, e há quem entre, e todos se reajustam. Esse é o idioma dos dominadores, uma linguagem que só os lúcidos conseguem enxergar, e só os estrategistas sabem usar. Você foi condicionado a buscar atenção. Eles foram treinados para dominar a percepção. O poder verdadeiro não se impõe à vista de todos. Ele redesenha o ambiente até que todos se adaptem a ele. Quem precisa ser ouvido ainda é servo da validação. Quem domina fala pouco, porque sabe que o silêncio bem arquitetado vale mais do que 1000 justificativas. Eles nunca anunciam que chegaram, mas de repente, ninguém toma uma decisão sem consultá-los. O nome deles não está no topo da hierarquia, mas todas as decisões passam por eles. Não gritam, não se apresentam, mas fazem os outros mudarem o tom, o corpo, o olhar. Só com a presença. E você acha que está agindo por vontade própria, mas já está dentro da órbita deles, orbitando uma influência que nunca foi declarada. Essa é a arte de dominar sem ser percebido, a estratégia de quem nunca precisou ser ouvido para ser obedecido. A maioria acredita que o poder vem da personalidade, que é carisma, que é presença espontânea. Mas a autoridade real é arquitetura invisível. Ela é construída peça por peça, antes que alguém perceba que está dentro do castelo. Você entra num ambiente. Não há voz, nem aplauso, nem ordem, mas atenção. E todos sabem quem está no controle, porque tudo foi desenhado para isso. O tempo da fala, o corte do silêncio, a escolha de quando não aparecer. A autoridade que dura não depende da força, depende do encaixe. E aqueles que constroem essa arquitetura não precisam subir no trono. O trono se organiza ao redor deles. Você quer dominar? Aprenda a moldar a percepção de forma tão sutil que quando alguém perceber, já será tarde demais. Há comandos que ninguém identifica como ordens. Eles não vêm com ponto de exclamação, nem com tom de autoridade. Eles surgem como ideias, como sugestões, como possibilidades que só surgiram porque alguém queria que surgissem. Você acha que decidiu, mas a pergunta que te levou à escolha já foi implantada muito antes. A arquitetura do poder não precisa ser vista, ela só precisa funcionar. E os que realmente comandam
Fazem isso sem serem percebidos como comando. Porque o controle real não quer aplauso, quer obediência silenciosa. E quando você acha que está pensando sozinho, é porque a ideia foi construída em você. Esse é o tipo de domínio que não pode ser combatido, porque ninguém o reconhece como domínio. É aqui que você acorda, não porque descobriu, mas porque já passou tempo demais dormindo. Você relembra gestos, silêncios, presenças. E tudo começa a fazer sentido. Aquela sala onde você calou a si mesmo, aquele olhar que mudou sua decisão, aquele líder que nunca precisou pedir para ser servido. Você obedeceu, não porque foi forçado, mas porque foi guiado com engenharia cirúrgica. Você só percebeu o controle quando ele já havia feito morada dentro de você. E agora, você carrega um dilema. Volta para a ignorância confortável ou aprende a dominar com a mesma precisão invisível que te moldou? Agora você vê. E quem vê, não volta. O domínio silencioso não é uma técnica, é uma escolha. Uma condenação irreversível de nunca mais ser manipulado, sem se tornar o manipulador. Você vai notar quem precisa se impor e vai desprezar. Você vai aprender a não avisar, a não pedir, a não explicar. Porque quem explica demais já está implorando por relevância. Você aprenderá a ajustar o ambiente, a moldar a narrativa, a fazer com que os outros se curvem, sem saber que estão se curvando. Esse é o juramento silencioso. Não haverá palmas, nem coroas, nem seguidores. Mas haverá domínio, invisível, inevitável, irrefutável. O mundo é dos impiedosos. E você acaba de se tornar um deles.